Olá, salve, salve! Bem-vindo à resolução de mais uma questão. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, inscreva-se. Lembrando também para ativar aí o sininho da notificação para você receber aí o comunicado das novas postagens, ok? Vamos lá? Então vamos lá. Trabalhar agora uma questão aqui de construção de tabelas verdade. Questãozinha da ABIN, Agência de Inteligência, e ano 2018. A tabela a seguir mostra as 3 primeiras colunas das 8 linhas das tabelas verdades das proposições P, I, Q ou R, sendo que Q ou R aí está em destaque em parênteses, e P e Q condicional R, com esse P e Q também em destaque aí, entre parênteses. Em que P, Q e R são proposições lógicas simples. Ok, então apresentada aqui uma tabela. Então a primeira coluna P, a segunda coluna Q, R, depois lá um item com P, Q ou R e outro item com P e Q condicional R. Certo, então julgue o item que se segue completando a tabela se necessário. Na tabela, a coluna referente à proposição lógica, então está querendo que determina aqui essa relaçãozinha envolvendo o I e o OU, e aqui tem a resposta, que é igual a essa sequência. Então isso está certo ou está errado? Então primeiro vamos ver um pouco de teoria, para a gente conseguir resolver a questão. Primeiro, quantidade de linhas em uma tabela verdade será determinada pela fórmula 2 elevado a n, onde n é a quantidade de proposições simples que compõem uma proposição composta. Ou seja, eu tenho que saber isso, Ali a questão já te deu um modelo da tabela, então não tem que saber, mas possa ser que em outra questão ela cobre justamente o que? Essa quantidade de linhas aí que compõem uma tabela verdade aí. Certo, então se eu tenho duas proposições só simples, por exemplo, P e Q, então 2 elevado a n, duas proposições simples, então teremos o que? 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, ou seja, igual a 4 linhas. Professor, por que esse 2 aí? Porque a gente vai preencher aqui o que? Com verdadeiro ou falso. Então, as opções de valores lógicos são duas aqui. Então, a gente tem duas opções para preencher aí com valores lógicos, que é o verdadeiro e o valor lógico falso. Certo, só que distribuído aí entre essas proposições, no caso duas proposições, 2 ao quadrado, então 2 vezes 2, ou seja, duas opções para P, duas opções para Q. Quando a gente multiplica 2 vezes 2 é igual a 4. Certo, então são 4 linhas, como que eu vou preencher isso aqui? Então, metade dos valores aqui, então, verdade, e outra metade será preenchida com o valor falso. Vamos lá. Então quer dizer que vamos ter o que? 2 valores verdadeiros e 2 valores falsos. Então na primeira coluna a gente coloca na sequência 2 verdadeiros, 2 falsos. Certo, só que agora como a gente já colocou 2 verdadeiros, a gente divide essa metade em metade, ou seja, a metade de 2 é 1. Então vamos ter um valor verdadeiro e um falso. A mesma coisa, a gente tinha uma sequência aqui com 2 falsos, agora a gente vai redividir. Então, um valor verdadeiro e outro falso, ok? Para que não ocorra uma repetição de valores. Isso é um método para facilitar. Essa é uma sequência padrão? Mas a banca pode trocar, a banca pode dizer que o Q que é 2 verdadeiros na sequência e 2 falsos, e o P, que é um verdadeiro e um verdadeiro e um falso. Não tem problema, isso tranquilamente. Agora, quando a banca não apresentar uma opção já direta escrita na tabela, a gente usa essa sequência padrão aqui. Ok, professor, e caso seja 3 valores lógicos, então a gente vai ter aqui P, Q e R. E aí teremos o quê? Que é 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 linhas, ou seja, novamente, significa o quê? Que esse P aqui eu posso ter duas opções de valores lógicos, verdadeiro ou falso. Esse Q também eu posso ter duas opções de valores lógicos, verdadeiro ou falso. E esse R também duas opções de valores lógicos, verdadeiro ou falso. Logo, 8 linhas, ok? Então, uma tabela aqui com 8 linhas.
Certo, e como que a gente vai distribuir isso aqui agora, professor? Veja que são 8 linhas, então é só eu dividir isso em metade. Ou seja, ó, 4 valores verdadeiros, primeira metade, 4 valores falsos, segunda metade. Certo, e agora, e seguindo aí, eu torno dividir isso em metades, ou seja, eu não tinha uma sequência de 4 valores verdadeiros, então dividindo 4 em metade aqui, eu passo a ter o que? Uma sequência de 2 valores agora. Então teremos o que? 2 valores verdadeiros, 2 falsos. A mesma coisa para a sequência de 4 falsos, dividindo aqui ao meio 2 valores verdadeiros e 2 valores falsos. E a última coluna, ou seja, eu estou trabalhando agora com 2, 2, 2, 2 na coluna Q. Então, na coluna R eu vou reduzir para metade. Então, vai ser 1, 1 e 1, ou seja, um verdadeiro e um falso, né, até fechar aí toda essa terceira coluna aí, ou seja, os 8 valores aí dessa terceira coluna. Tem que ser sempre nessa ordem, professor? Não, a banca pode dar uma tabela já com valores em que a ordem seja diferente, mas a estrutura vai ser a mesma. Eu só posso trocar aqui, jogar os 4 verdadeiros lá no final e um verdadeiro e um falso no início, nessa sequência, mas a estrutura será a mesma. Agora, caso a banca não informe nenhuma tabela, aí sim a gente segue essa estrutura aqui, porque essa estrutura é padrão, né? A gente não vai inverter a ordem aí, ok? Sim, só que para preencher isso aí, a gente vai ter que entender um pouco aqui da tabela verdade dos conectivos. E nesse caso aqui, para o primeiro item, vamos precisar da tabela verdade da conjunção e a tabela verdade da disjunção. Primeiro, vamos trabalhar aqui a tabela verdade da conjunção. A conjunção, o I, equivale o que? Esse I na matemática vale a interseção. E a interseção é justamente o que? O que há de comum entre os dois conjuntos. Então, pensando o seguinte, ó, 2 é par e primo. Quer dizer que ele tem que satisfazer tanto essa condição de par e também satisfazer a condição de primo, porque I vale a interseção. Então, se o 2 está aqui, ele satisfaz essa condição de interseção? Sim, por quê? Porque ele é verdade para o primeiro, que é par, e é verdade também para o segundo, que é primo, ou seja, o 2 é par e é primo. Logo, essa interseção aí, ok, beleza, verdade. O resultado é uma verdade. Se o 2 aparece aqui, o que eu estou dizendo? O 2 está dentro do conjunto P, ou seja, eu estou dizendo que o 2 é par. É isso? Então ele é verdadeiro para o primeiro, mas eu estou dizendo o quê? Que o 2 está fora do conjunto Q, ou seja, o 2 não é primo, então falso para o segundo. Veja que ele também não faz parte da interseção, logo ele não pode estar aqui. Né? Então essa representação aqui é uma representação o quê? Falsa. Então esse 2 aí está no lugar errado quando eu falo do I. Sim, e se o 2 estiver aqui, eu estou dizendo que ele está fora do conjunto P, então ele não é par, e está dentro do conjunto Q, então ele é primo. Então ele é falso para o primeiro, verdadeiro para o segundo. Ou seja, ele continua fora da interseção, então isso também não vale para o I como resposta. Temos aqui mais uma situação em que o resultado é falso. E se o 2 aparece fora de todo mundo aqui, significa o quê? Que o 2 não é par, então ele é falso para o conjunto P, e também não é primo, então falso para o conjunto Q, e também está fora da interseção, ou seja, essa representação também não vale, então esse resultado aqui também é falso. Então veja que a gente só tem uma opção de verdade aqui para o I. É quando os dois valores lógicos forem verdadeiros. Certo? E a disjunção? Então temos aqui como disjunção, gosto de café ou gosto de leite. Ok, então quando eu falo de ou aqui, eu estou me referindo a união. E o que significa essa união? Essa união significa o que? A junção de tudo que está dentro dos conjuntos. Então só não vale para a união aquilo que vai estar fora dos conjuntos. Quer dizer que se um elemento pertencer apenas ao conjunto P
ele estará na união. Se um elemento pertencer apenas ao conjunto Q, ele também estará na união. E se o elemento pertencer tanto a P quanto a Q, ó, se ele estiver na interseção, ou seja, essa interseção também vai estar na união. Vamos entender isso na tabela, como vai funcionar. Ó, se eu digo que eu estou aqui, é porque eu gosto tanto de café e também gosto de leite. Então, vale para a união, está dentro da união, ok, vale. Então, essa resposta aqui, ela é verdadeira aí para o ou. Se eu estou aqui, eu estou dizendo que eu gosto de café, mas eu não gosto de leite, ou seja, eu gosto apenas de café. Mas isso também está dentro da união? Está. Então, ó, aqui também vale, ou seja, resposta verdadeira. E se eu estiver aqui, quer dizer que eu não gosto de café, então falso para o primeiro, mas eu gosto de leite, então verdadeiro para o segundo. E isso continua dentro da união? Sim, então temos o quê? Uma outra verdade aqui. Certo, e se eu estiver aqui, quer dizer que eu estou fora dos dois conjuntos. Aí eu não gosto de café, também não gosto de leite. E aqui agora está dentro da união? Não. Então veja que agora o resultado é o quê? Falso. Então perceba que na disjunção só há um falso como resultado. E isso ocorre quando os dois valores, né, serão falsos. Ok, então vamos ver uma dica para facilitar aí um pouco o entendimento, né? Então, um resumo prático aqui das tabelas verdades, os conectivos conjunção e disjunção. Sim, com uma historinha, né? Só rápido para entender aqui o processo. Estava no ônibus, né? Um dia desses, e aí eu vi, né, duas meninas comentando, ó, né, uma falando com a outra. Viu aquele gatinho que chegou lá no colégio? O outro falou assim, tira o olho porque ele já me pediu em namoro. Aí eu, já? Assim tão rápido? Ô, minha filha, né? Só que era o ponto delas, eu tinha acabado de entrar no ônibus e elas desceram. E aí eu fiquei pensando comigo, qual foi a resposta dela para ele e qual seria o tipo de reação dele após essa resposta. E aí veio lá a lógica, né, na minha mente. E aí eu pensei, olha só, ela pode ter respondido sim para ele. Se ela respondeu sim para ele, ele vai ficar feliz, né? Então ele vai dizer o quê? Ih, legal, ó, me dei bem, ó, sinal de positivo aí do dedão. Então resposta afirmativa do namoro. Só que a gente percebe com essa resposta aqui, ó, ih, legal, conectivo I, o símbolo do conectivo I cabe perfeitamente aqui no polegar, ó. Então a gente consegue colocar esse símbolo aí, encaixar perfeitamente. E a resposta afirmativa aqui do namoro é o quê? A verdade, está ocorrendo o namoro, mas se ocorre namoro, se ocorre a verdade é para os dois. Então resposta afirmativa do namoro e legal, ó, verdadeiro, mas essa verdade só ocorre quando for verdade para os dois. E se a resposta fosse não? Aí ele ficaria triste, ele diria o quê? Oh, que pena, me dei mal, ó. Resposta negativa, ó o dedão aí, ó, sinal de negativo. E aí a gente pode relacionar também, ó. O símbolo do ou cabe perfeitamente aqui, ó, nesse sinal de negativo aí do polegar. E se eu tô falando aqui do ou, que pena, ó, resultado falso. Mas se não rola namoro, não rola namoro para ninguém, ou seja, se é falso aqui, é porque vai ser falso para os dois, ok? Beleza? Vamos lá, então aplicando isso aqui agora lá na questão, para a gente resolver aí, né, a situação. Sim, então a gente precisa construir a tabela verdade. No item aqui, ó, tá pedindo, esse primeiro item tá pedindo apenas essa parte aqui, do P, I, Q ou R. Só que a gente nota aqui que há um parênteses. Então, primeiro, né, a prioridade aqui é para resolver o que está dentro dos parênteses, não é isso? Aí depois vem o quê? Colchete. Depois, chaves. Aí depois vem Chiquinha, Seu Madruga, Bruxa de 71. Brincadeirinha, viu? Ok? Então, vamos lá. Então, para resolver o parênteses aqui, ó, veja que a gente precisa resolver um ou. É que ou que. A gente precisa estar
regrinha do ou aí, ó, lembrar, ou que pena. Só que pra gente resolver esse ou aqui, a gente tá aqui, ó, com duas colunas, a coluna Q e a coluna R. E o que vamos buscar aqui no ou? Oh, que pena, ó. Só será falso se ambos forem falso. Resposta negativa do namoro. Então veja aqui, ó. Essa linha tem dois falsos, então resultado falso. E essa outra linha também tem uma sequência de dois falsos, resultado falso. Veja que é o ponto-chave do conectivo, então eu posso preencher o restante todo que sobrou com verdadeiro. Por quê? Porque somente essas duas linhas aqui, né, consegui perceber aí que aparecem sequências aí com dois valores falsos. Pronto. Agora sim, ó. Então, uma vez que a gente respondeu aqui o ou, aí se vai para a relação aqui do i. Então, agora veja que a gente vai precisar fazer o i. Para fazer o i aqui, a gente precisa o quê? Da coluna P com essa coluna do parênteses, ó, para resolver esse i. É o P com a coluna do parênteses. Só que observando aí agora, a gente tem um conectivo i. E no i o que a gente lembra? Ó, i, legal, me dei bem. Resposta afirmativa do namoro. Se a resposta é afirmativa, a gente está buscando a verdade. Mas essa verdade só ocorre se for verdade para os dois. Então, primeira linha, a gente tem aqui, ó, nas duas colunas destacadas, uma sequência de duas verdades, logo resultado verdadeiro. Na terceira linha, novamente, a gente tem uma outra sequência de duas verdades, resultado verdadeiro. E na quinta linha, uma outra sequência aqui com duas verdades, resultado também verdadeiro. Logo, não temos mais uma sequência aí, duas verdades, então podemos preencher o restante todo com falso. Certo, então o que a gente observou aqui, ó, que essa resposta final aqui é uma sequência de um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e três falsos. Comparando lá o que a questão disse, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e três falsos. Portanto, o item está certo, corretíssimo, ok? É isso aí, é só correr pro abraço. Ok, muito bom estar aí contigo, ó, poder levar mais dicas, mais resolução de questões e poder avançar aí nos conhecimentos. Ok? Né? Então, bons estudos e até uma próxima.